começa por dizer aí um bocadinho o teu percurso em termos de que licenciaturas é que fizeste, mestrados, o que é que estás Eu a fazer tenho, agora? eu tenho licenciatura em Dietética e Nutrição, licenciatura também em Desporto. Estou a fazer agora o meu mestrado, estamos já a acabar, agora o mestrado em, em treino de alto rendimento e tudo mais ligado também à condição, à parte da condição física. Aí fala-se um pouco também entre relacionar os dois mundos, a parte do desporto e a parte da nutrição. E Sim, passa muito por aí tentar, e hoje em dia faz parte, tentar oferecer o melhor serviço ao desportista e ao atleta, de forma a que ele também tenha as suas ferramentas e tenha as ferramentas mais corretas para atingir o seu pico. E aí o pico também pode ser variado pessoa para pessoa, mas tipo, o objetivo é que pelo menos dentro daquele nível que a pessoa consiga atingir um nível mais alto. sim. E a nível de profissional, o que é que estás a fazer agora? Estás a trabalhar com o quê? Eu estou agora mais na parte do futebol, da parte dos treinos do futebol, agora está tudo parado e estou aqui numa empresa onde dou consultas de nutrição, estou mais ligado aí a essa parte de momento. A experiência também passou algum tempo por alguns clubes de futebol, este ano também mudei-me agora para a Madeira e também estou a dar apoio a um clube cá na Madeira. Mas sim, Sim, passa muito pela parte da nutrição, agora também por causa dos tempos, mas o objetivo será sempre alargar também e dar continuidade à parte do desporto, muito sim. ligada também ao rendimento. Pegando agora então nessa questão que estavas a falar da consulta, foi uma coisa que eu também fiz aqui umas anotações daquilo que também se faz em desporto, mas fala-me um bocadinho sobre como é que se faz esta consulta, o acompanhamento Acho, nutricional. acho que aí, por exemplo, vai depender muito e há certos parâmetros que nós temos que sempre ajustar em função do atleta. Por exemplo, tu não podes pedir um atleta que tenha um acompanhamento, por exemplo, vamos supor assim, nutricional quase semanal ou mensal, se o clube não tem condições para oferecer ao próprio atleta, isso aí vai depender muito. Por exemplo, uma consulta deve, no meu aspecto, deve ter sempre em conta os gostos pessoais do atleta, deve ter em conta as ferramentas que tu tens no teu local. Há certos clubes que te oferecem melhores condições do que outros. Deve ter em conta as ferramentas que o próprio atleta vai conseguir fazer. Por exemplo, tu não podes pedir e não podes exigir que o atleta tenha uma refeição com determinadas características, se ele almoça, por exemplo, um refeitório da escola, se ele durante a tarde não consegue fazer um determinado lanche porque está em aulas ou porque está a trabalhar. Isso tudo deve ter em conta. Por exemplo, tu não podes ter ou deve-se ter em conta, melhor dizendo assim, também todo o excedentário que o atleta tem fora do treino. Isso aí a nutrição terá muito que olhar para um global e passa também por questionar, fazer as perguntas se calhar mais direcionadas e tentar ter uma visão mais abrangente do que é o dia a dia do atleta. Depois disso, acaba também, passa muito por tentar dar o máximo de opções para que ele também tenha uma alimentação muito variada e que não esteja naquela coisa que muitas pessoas pensam que é uma dieta restritiva e que faz todos os dias a mesma coisa. O objetivo passa muito pelo contrário, dar o máximo de soluções possíveis para que ele a seguir também tome a sua decisão e consiga tomar uma decisão correta. Sim. E tu acompanhas mais atletas ou também pessoas que só querem ter um estilo de vida mais saudável, comer melhor? Não, não. Neste momento até é o mais abrangente, é a população geral. Neste momento População geral, estamos. não é? Pois, pois. Sim. E passa também muito por o aconselhamento de suplementos, também temos muito essa vertente em grande. Sim. E aí E sim, a tens parte mais trabalhado ativa. online e presencial ou só Não, em realidades? Como é que tem sido?
Neste momento até conseguimos fazer as consultas presenciais. A parte do desporto também aqui está um pouco diferente. Os ginásios continuam abertos. Nesse aspecto até conseguimos ainda manter algumas coisas diferentes do novo normal. Sim, sim. Olha, eu tinha aqui colocado, e se calhar vou falar um bocadinho sobre isto, do ponto de vista de um treinador ou de um técnico de exercício físico, o acompanhamento que nós fazemos também pode ser ou online ou presencial. Dentro disso temos aquilo que estavas a falar, desse acompanhamento mais, se calhar eventualmente mais pontual, ou acompanhamento mais regular, vai sempre depender ou da capacidade financeira do clube ou da própria pessoa. E eu tinha colocado aqui, por exemplo, o acompanhamento pontual o que é que seria isto no desporto? Era a avaliação inicial, reavaliações primeiramente de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, e um acompanhamento regular. Pronto, aí temos de confessar que tem as suas vantagens, porque estamos a falar de um acompanhamento que pode ir desde 1, 3 vezes ou 5 por semana. A avaliação é feita de uma forma quase constante, intra-treino, né? Durante os treinos vamos fazendo essa avaliação, e tu sabes, estando no futebol, e de mês a mês vamos fazendo aquela avaliação, ou de mês a mês, ou de mais em mais tempo, vamos fazendo uma avaliação mais formal. E esse acompanhamento regular também depois pode ser feito de uma forma individual, de uma forma à pares, até podemos estar a falar de um casal ou de um grupo de amigos que querem entrar nesse acompanhamento. E eu, quando estou a fazer uma destas avaliações iniciais ou reavaliações, costumo sempre fazer algumas questões, e é por isso que estou a falar sobre isto, costumo sempre levantar pontos importantes a nível nutricional, para garantir que as pessoas estão a fazer as coisas mais corretas. E normalmente digo coisas, e gostava de comentar sobre isso, digo coisas de fazer 4 a 5 refeições diárias, beber entre 1,5 litro e 2 litros diários, não incluindo a água que se bebe durante o treino. Costumo também falar sobre monitorizar as calorias e os macronutrientes, mas eu sei que por acaso tu costumas falar muito da parte dos micronutrientes também, através de aplicações, e costumo dar o exemplo do MyFitnessPal, acho que já tinha falado contigo sobre isto, e depois costumo dar sempre aquelas dicas chavão, obviamente que eu oriento sempre para a pessoa a procurar a ajuda de um profissional de nutrição, mas digo que para perder peso seria consumir menos ou para ganhar mais 500 quilocalorias. Normalmente são aquelas coisas gerais que eu costumo dizer. E o que é que tu achas sobre isto? Pensas que... No geral são dicas. A primeira pessoa que o desportista vai recorrer será sempre o treinador. E esse, imagina, eu não sou daqueles que acho que a nutrição deve estar só ligado ao nutricionista. Faz parte, e o nutricionista aí tem outras ferramentas que o treinador não tem e que realmente vão fazer a diferença. Agora, o facto de teres um treinador que já tem algumas ferramentas para poder ajudar numa primeira fase o atleta, acho que isso é muito bom. A questão da água é essencial, pelo menos 1 litro. E quando se fala num desportista, 1 litro, 1,5 litro, acho que serão o mínimo dos mínimos. Tendo em conta que ele se hidrata bem também durante o treino. Uma coisa que também pode ser feita, muitos atletas, alguns não aderem assim tão bem, mas acho que é uma questão de, se for bem explicado, que se consegue adotar, e não precisa de ser feito diariamente, mas pontualmente pode ser feito. Umas pesagens, o atleta pesar-se antes do treino, com o mínimo de roupa possível, pesar-se após o treino. Eventualmente essa perda de peso que vai ocorrer ou não, dependendo de se o atleta está-se a hidratar bem, é muito significativo
do estado de hidratação do atleta. Se eventualmente esse peso perdido estiver acima dos 2%, já é um indicador de um pouco de desidratação e que deve ser combatido, até porque está muito ligado à performance. Depois, a questão do seguimento aqui na parte da nutrição, por exemplo, se o atleta sai bem esclarecido, sai com o teu contacto, aqui o contacto do nutricionista, para mim não faz muito sentido ter um acompanhamento em consulta que seja inferior a um mês. Agora, se houver alguma dificuldade e que o atleta, como ficou com o teu contacto, ou tem sempre uma forma de recorrer e vem até ti mais cedo, isso aí acho que é essencial. Agora, por exemplo, menos do que um mês, por exemplo, numa questão de perda de peso, quando se fala em atletas, que às vezes pode ser uma perda de peso, mas pode estar no máximo ligada, por exemplo, a 2, 3 quilos, seria assim uma coisa que nunca te aparece, ou raramente te aparece um atleta que queira perder, por exemplo, 10 quilos ou 20 quilos, e quando aparecem, nós temos que saber mediar essas expectativas, porque isso não se faz de um dia para o outro. E então acho que isso aí é o estabelecer os objetivos, tentar com que os objetivos, e por ser um objetivo, seja real, seja mensurável, e aí também o mensurável também acho que é uma coisa importante. O atleta também conseguir ter a sua leitura do peso, tentar com que ele recolha os dados sempre na mesma hora do dia, recolha os dados com o menor número de peças de roupa. Por exemplo, o ideal será sempre ou acordar pela manhã, depois da pessoa ter ido à casa de banho, e ele aí vai-te comunicando os dados, ele mesmo já vai conseguir interpretar os dados e sem aquela pressão de estar a ter que vir falar contigo, mesmo num clube diariamente ou semanalmente, dar um pouco de liberdade, porque não é só o tu estás lá, é a forma como tu passas a mensagem e a forma como tu dás capacidade ao atleta para ele também saber gerir esta parte, porque a nutrição acaba por ser um aspecto não só para a performance, mas um aspecto social. A gente não come só por aumentar a performance, também comemos, por exemplo, quando estamos num grupo de amigos, quando estamos um pouco mais cansados, quando estamos um pouco com mais stress, comemos outras coisas, e, e aí é um balanço difícil de gerir e que também o atleta muitas vezes precisa do seu próprio espaço e de falhar quando tem que falhar e também de ser um pouco mais assertivo quando tem que ser assertivo. Numa fase inicial, eu acho que é muito importante e os treinadores devem ter um pouco de atenção, principalmente quando estão a conhecer os atletas, muito quando se está a falar no aspecto da fadiga. E aí acho que aí o nutricionista só vai conseguir intervir de uma forma muito correta se tiver uma boa abordagem por parte da equipa técnica. Porque muitas vezes o que acontece, e acho que isto é uma coisa normal, eh, não estando a trabalhar diariamente com os atletas, nós não conhecemos o que é um nível de cansaço do atleta. Tu olhas para um treino, se calhar vamos ver um treino de um clube grande de futebol, e eles acabam o treino e têm uma energia descomunal em comparação ao que nós vemos em outros clubes. Isso não significa que já para aqueles atletas o treinador não tenha identificado alguns níveis de fadiga. E aí convém nós conseguirmos ajustar e identificar aqueles atletas que já chegam ao final do treino cansados, com possivelmente uma baixa dos níveis de glicogênio, e aí o nutricionista consegue muito bem intervir com um pré-treino ajustado, eh, uma boa hidratação, que não deve ser só durante o treino, deve ser também antes, um pós-treino que vai facilitar e vai ajudar na recuperação de uma forma excepcional para que o atleta possa aparecer no treino. E isso nota-se, são coisas que se pode começar logo por intervir numa zona perto do treino,
que vai fazer a diferença. Tudo o resto, depois do atleta também, ao ver os resultados, torna-se um pouco mais fácil do que, por exemplo, imagina nós começarmos por intervir num pequeno almoço que vai ser essencial intervir, mas que ele não vai observar os resultados logo a seguir. E isso também passa muito na parte do desporto. Às vezes nós treinamos determinados aspectos porque nos vai levar primeiro ao sucesso e não são realmente aqueles que a gente quer trabalhar de início, mas tipo, é importante termos a pessoa ali motivada. Sim. E isso é um pouco difícil. Eu sei que tu tinhas-me falado também. Outra coisa que eu acho que é importante é arranjar as ferramentas essenciais para avaliar o atleta. Por exemplo, aquelas balanças tanitas, que muitas vezes se encontram aí super baratas, que lhe dá às vezes uns valores completamente absurdos. Às vezes prefiro e acho que muitos dos meus colegas também têm a mesma opinião, que o atleta recolha apenas o peso do que esteja a recolher alguns dados que a seguir dão uns disparates autênticos e afinal o atleta pensa que está cheio de água e está com menor percentagem de massa gorda e apenas de um dia para o outro hidratou-se melhor, a corrente que passa pela balança circula melhor e dá uma percentagem de um dia para o outro de 10% de diferença de massa gorda. Sim. Acho que isso aí também é uma coisa que falta passar ao atleta, que é padronizar as avaliações. Sim. Mas já que estás agora a falar sobre isso, como é que tu fazes a monitorização da composição corporal? Guias-te apenas pelo peso? Há momentos em que queres mais informações? A avaliação antropométrica acho que é o mais correto. Recolha de perímetros, recolha das pregas. Isso depois também o que dá aqui um pouco mais de trabalho a seguir o procedimento das recolhas são muito, muito parecidas. Alguns treinadores já têm formação e que depois acabam também por nos poder passar. É uma coisa que também está muito ligada ao desporto e a FMH até foi onde eu fiz a minha formação ao nível 1 do Isaac e eles conseguem, está acessível aos treinadores como aos nutricionistas. Sim, sim, sim. Depois, ainda, a maior preocupação, e é aí que eu ainda também apresento um pouco mais de dúvidas, é na seleção correta da fórmula para avaliar as pregas. E isso aí é muito importante, porque pregas, depois tu podes optar por recolher 5, 3, 7 pregas, eu opto pelas 7. E depois tu podes fazer o somatório das pregas e depois aplicas uma determinada fórmula que te vai dar a percentagem de massa gorda. O que é que acontece? Essas fórmulas estão associadas a um determinado grupo, Pois. a uma determinada população. Por exemplo, a escolha de uma fórmula que esteja avaliada para futebolistas em atletas de handball vai dar, se calhar, um disparate tremendo. A diferença nunca será assim tão grande, mas se quisermos ter um trabalho rigoroso, não vai ser o mais correto. Agora, por vezes, e aí o que eu faço é tentar guardar o máximo de dados possíveis, ou seja, manter o registro do valor das pregas e do somatório e não apenas a percentagem que me deu. Ou seja, eu mantenho o registro todo. Porquê? Imaginemos que eu hoje decido que... E acontece, a ciência dá-nos dados muitas vezes. Imagina que tu estás a usar uma determinada fórmula porque aquela até é a mais correta. Mas amanhã sai um estudo com uma fórmula que até foi melhorada e tu consegues aplicar essa fórmula. Mas se tu aplicares essa fórmula e dar-te, ou seja, como é que eu vou explicar isto? Imagina, o erro que tu estavas a associar antes desaparece. E de repente pode parecer que o atleta melhorou muito ou piorou muito. Uhum. Sim. Afinal, o que tu retiraste foi o erro. Agora, se tu conseguires processar os dados que tu tinhas anteriormente para essa fórmula, tu vais saber que afinal o atleta no último mês que veio à consulta tinha
10% e não 15%. Estou a dizer números um pouco excessivos para percebermos. Mas sim, já na última consulta o valor real não era 15, mas era tipo 10. Era tipo 13. E afinal houve uma melhoria de 3% e não de 5%. Ou seja, é importante, e isso aí acho que mesmo os treinadores devem salvaguardar esses dados para. E principalmente, se tu estás mais ligado ao atletismo, é frequente e é muito frequente um treinador acompanhar um atleta durante muitos e muitos anos. Sim, E acho que esses dados devem ser. Isso aí eu defendo muito. Mesmo o treinador deve ter a preocupação de manter esses dados o mais possível, porque isso dá-nos sempre informação, nem que seja a seguir para nós tentarmos imitar algum período em que o atleta tenha tido um pouco mais de sucesso. sim. Por exemplo, determinado atleta com determinada capacidade física, aos 60 quilos, ele sente-se bem. Aos 61, por mais um quilo de massa muscular que ele tenha, mas ele já não se sente pesado e tu notas que ele a seguir já não tem o desempenho que tinha antes. E acho que isso é importante nós termos esses registros e conseguirmos tentar perceber aquele atleta em determinada forma dá-me um resultado. Eh, E não se trata apenas só de ganhar massa muscular, não se trata apenas de aumentar do peso ou diminuir o peso. Trata-se muito bem de tu tentares perceber o atleta que tens pela frente e guardando o registro é uma forma também da gente conseguir perceber a avaliação que o atleta tem. Sim, por acaso, olha, disso estás a dizer agora, uma das coisas que eu também tive a oportunidade de aprender com treinadores de alto rendimento e que acho que é mesmo a maneira mais correta de funcionar e vai em linha daquilo que estás a dizer. E é, nós podemos ter em conta para criar intervalos, ter em conta o que diz a literatura, mas mais do que diz a literatura é nós ao avaliarmos e ao percebermos como é que o atleta se reporta a sentir naquela altura e mesmo a própria performance que ele tiver a dar nos treinos e na competição, vai nos dizer se ele precisa de perder ou ganhar mais peso. Isso depois vai ditar aqui muitas coisas. E se tu pegares nas diretrizes da nutrição para o desporto, muitas delas não, efetivamente tu não consegues cumprir. E tu tens que saber ajustar. É muito difícil. E na maioria dos atletas, hoje em dia, falamos de atletas de alta competição, vamos supor, se a gente der 1 grama de hidratos por cada quilo de peso após o treino, a maioria dele começam a ganhar peso de uma forma bruta. E não se Sim, trata só de recuperar para o dia a seguir, mas tu tens que saber ajustar, por exemplo. E isso acho que já se começa a fazer e não se fazia antes. Tentar ajustar aqueles valores da literatura, e alguns já vão nessas direções, e tentar também adaptá-los ao cansaço que os atletas já apresentam, tentar também ajustar a intensidade do treino, e isso o treino nem sempre tem a mesma intensidade. Um treino no -1, ou seja, pré-competição, um dia antes da competição, não terá a mesma intensidade com um treino -3 ou -4 eh, tem. Por exemplo, também outras coisas que podemos ter em conta, o sono do atleta. Um atleta que tenha dormido mais vai necessitar de um maior aporte, possivelmente vai ter uma maior carência por alguma coisa, vamos dizer, doce, ou seja, hidratos. Isso tudo é preciso ter em atenção, porque isso tudo também, quando é mal gerido, aumenta de uma forma absurda o risco de lesão. olha, isso por acaso depois vai aqui alinhar em duas questões que eu queria fazer. Uma delas tem a ver com isso, que é o trabalho do nutricionista, às vezes também tem que ser conseguir ensinar o atleta a fazer estes ajustes, não é? E por exemplo, quando um atleta vai viajar para outro país, sabemos que lá
as comidas, a tradição cultural dita que comem de uma forma completamente diferente daquela que se come cá em Portugal. Que trabalho é que o nutricionista também consegue fazer neste sentido? Por exemplo, se for uma equipa de competição e falamos assim, imagina, uma equipa de um desporto coletivo, eu acho que é quase essencial que o nutricionista também faça a deslocação. E Uhum. vemos o que aconteceu agora no Campeonato Mundial de Handball. Salvo erro, não consigo dizer se foi a Finlândia. Foi uma das seleções que teve uma intoxicação alimentar. Bom, E isso custou o apuramento para a próxima fase. E isso são coisas que se comprometem muito. Se o nutricionista não consegue acompanhar, eu acho que seja essencial que seja o nutricionista a tentar antever as dificuldades que os atletas vão ter. E isso passa por tentar, se calhar, já ter os locais das refeições marcadas, as refeições já estarem por si só já definidas, e isso aí também passa por observar o que o atleta gosta e tentar. Aí também passa muito pelas crenças também que os atletas têm e os próprios treinadores têm. E não é que sejam boas ou más, são crenças e às vezes tentar complicar e tentar alterar essas coisas acaba por não criar um espírito muito bom também no grupo. Isso aí passa muito por tentar conciliar essas coisas e tentar dar dentro disso as opções mais saudáveis. Por exemplo, imaginemos o esparguete era uma coisa que era tida em conta e que devia ser feito porque absorvia melhor. Imagina, se tu tiveres entre o arroz e a massa e o esparguete, e se o treinador tem uma superstição que a massa vai fazer melhor, tentas ajustar. Se calhar não era bem aquilo que tu querias, mas olha, tentas dizer assim: olha, pronto, ok, vai ser a massa, mas então para isso vamos tentar que as porções sejam o mais corretas possíveis. Ou, por exemplo, se tivermos a massa, então vamos tentar retirar, puxar qualquer coisa até encontrarmos o maior consenso possível. Outra coisa que acontece também muito frequente nas viagens é muitas vezes os hotéis e, e os outros locais ou restaurantes tentam agradar muito e depois acabam por fugir muito ao que estava planeado inicialmente. Por exemplo, ou porque acham que vai ser mais correto, ou porque as pessoas vão ficar mais agradadas e depois tu vais ao local e tens, por exemplo, uma mesa cheia de doces, de bolos, ou tens tipo em vez de estar só água em cima da mesa, por exemplo, tens disponíveis Coca-Colas, e são coisas que à partida já se deve conseguir evitar, principalmente quando é uma deslocação importante. sim. Eh, e depois isto também é uma questão muito rotineira. Nunca devemos tentar mudar muitas coisas antes de uma grande competição ou de uma competição. Devemos tentar com que seja uma coisa que o atleta leve como algo já. Bem, mas por acaso, nisso estás a dizer. eh, Desculpa, continua. Tentar criar assim umas rotinas e podemos usar se calhar um pouco a pré-época como forma de preparar e de introduzir os novos métodos, porque muitas vezes, e estamos a iniciar na parte da nutrição, estamos mesmo a iniciar o percurso no desporto. E agora, na primeira divisão, se calhar, de futebol, a maioria dos clubes já tem, mas há muitos clubes que ainda não dispõem de qualquer suporte da parte da nutrição. E então isto são coisas novas que se implementam. Por exemplo, outra coisa que eu me lembro e que faz muita diferença, eu, por exemplo, a ingestão de alimentos ou de uma bebida desportiva ou que seja adequada nos intervalos dos jogos. Há muitos jogadores que chegam a uma idade sénior e que não fazem qualquer ingestão, intervalo, antes dos jogos já estão aflitos para comer qualquer coisa. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Aumentar os níveis das reservas de glicogênio para
que o atleta mantenha a mesma, ou nunca vai conseguir manter a performance durante o jogo todo, quando falamos no futebol, mas que chegue, por exemplo, com o máximo de reservas, o mais período ou o mais longo possível. Por exemplo, sim, e se formos falar do caso do futebol, ou vamos falar na maioria dos desportos coletivos, o resultado define-se quase no último terço. sim. Bem, por acaso, mas nessa situação tu até sugerias durante a competição consumir, por exemplo, aquelas bebidas com eletrólitos, aquelas até aditivadas com hidratos, é isso que estás a dizer, é isso, né? Dependendo do atleta, mas sim, principalmente imagina em espaços fechados, costuma haver sempre uma maior necessidade de repor os eletrólitos, temperaturas muito quentes, casos de umidade, hum, depende também muito dos atletas, mas e também da duração da, da prova. Hum, a maioria dos atletas, por exemplo, muito ligados, e se nós formos a ver o triatlo, Uh, muitos também já do atletismo, acho que isso já é uma coisa bastante assente e já se consegue ver muito bem. Sim. Ciclismo, são modalidades que já têm estudos muito aprofundados nessa área. Mas sim, uma ingestão durante a prova parece-me ser essencial. Isso aí passa muito por ir treinando o atleta também na parte da nutrição no intervalo. Sim. E E no agora intervalo já. nos treinos e nos jogos de treinos, Sim. porque aí os atletas estão mais abertos a que tu intervenhas. E os atletas e o próprio treinador, porque também acaba por ser difícil tu estares de intervir sobre nutrição se a equipa tiver a trabalhar aspectos táticos que naquele momento acaba por ser muito mais importante. Uhum. Pois. Sim, sim, sim. Estou a perceber. Sim. E olha, em relativamente à competição, só para não me esquecer desta pergunta, uh, o pré e o pós, uh, imagina, estavas a falar que não convém haver grandes alterações na alimentação diária na altura da competição, não é? Eu tinha para mim mas que havia uma mudança inerente a ser uma competição que tinha a ver com o pré, estamos a falar 2 horas antes de um consumo superior de hidratos, né? E do pós da reposição dos minerais e dos açúcares e essas coisas. Ou seja, é, muda alguma coisa no dia da competição? Não muda? Como é que isso funciona? O pós, isso aí é muito simples. O pós não há assim tanto problema. Caso contrário, imaginemos, se a competição acaba e depois o atleta só tem competição, vamos para a próxima semana, uma semana, 2, 3 dias. Em princípio, se houver algum problema intestinal ou uma má disposição, não te vai comprometer a prova. Agora, por exemplo, no dia da prova nunca deve ser testado, nem nunca deve ser alterado nada que não se faça nos dias de treino. Porque, por exemplo, até um aporte superior de hidratos pode fazer sentido, mas o atleta ingerir aquela quantidade de hidratos nunca te dá a garantia que ele não vá ter algum problema intestinal, ou não se vai sentir infartado, ou Ok, estou a não vai perceber. ter uma reação que tu não estejas à espera. Por exemplo, o atleta tem que aumentar o aporte de hidratos para a prova, porque já está. Tu consegues ver no treino, consegues ver na competição que ele chega ao final do jogo já muito cansado ou níveis de fadiga muito altos. Essas coisas devem passar primeiro pelo treino e aí pode-se trabalhar com uma fase progressiva até atingir os valores que tu queres, mas nunca chegar ao dia do treino, ao dia do jogo e toma uma carrada de hidratos porque isso vai ajudar. Isso está Ok, completamente então é uma errado. coisa que no próprio treino já começamos a trabalhar, não é? Yeah. Ok, ok, Isso estou a perceber. implica também os outros aspectos. Isto vê-se muito nas camadas jovens, os géis, porque o pai tem um gel ali especial para o miúdo, que até tem cafeína, e depois ele até tem umas arritmias que não lhe comprometem a saúde, mas que é desconfortável e o atleta às vezes fica mais estressado e mais preocupado, e depois
algum desses produtos, quando tem algumas substâncias, até provocam um formigueiro na mão, que o atleta nem sequer sabe o que é aquilo, nem sabe, e aumenta o stress, aumenta a complicação e a prova a seguir já não lhes corre tão bem, e depois dizem que, por exemplo, foi aquela substância que lhes provocou determinada coisa e tu de repente aquilo é uma bola de neve e tu não consegues trabalhar muito, nunca mais o atleta, porque ele Sim, lembra-se que perdeu aquela prova. Tentar explicar ao atleta que as coisas nunca devem ser alteradas de forma brusca nos dias de jogos. A competição é para o atleta se sentir confortável e, e enquanto treinadores penso que ninguém pede ao atleta que faça coisas no jogo, na competição que não tenha feito no treino. Parte da nutrição tem que ser exatamente igual. igual. Pois, faz todo o sentido, sim. Por Faz todo o exemplo, ter sentido. atenção com a cafeína, eh, por exemplo, há atletas que optam por ingerir café, há atletas que a seguir optam também por ingerir as cápsulas da cafeína. Ambas são opções válidas. Tentar perceber, por exemplo, o tipo de café que o atleta faz. Há cafés que têm um pouco mais de cafeína. O problema de um café é que tu nunca consegues controlar a quantidade de cafeína que tem lá dentro. Ou seja, tu podes tirar um café na mesma máquina, com o mesmo tipo de café, e um sai um pouco mais forte do que outro. Forte aqui na constituição da cafeína. Daí muitas vezes só optar pelas cápsulas. É uma dose que tu conheces e que o atleta já experimentou e que não provocou qualquer tipo de reação. Agora imagina que tu até tens uma sensibilidade muito grande à cafeína, eh, vais para a competição, tomas pela primeira vez uma cápsula de cafeína e aquilo começa-te a estimular os intestinos e tens que ir diretamente para a casa de banho. Ou o atleta a seguir já está em campo, quando aquilo começa a fazer um pouco mais de efeito por causa da cápsula, às vezes demora um pouco mais de tempo a ser digerida e provoca-lhe umas reações que tu não estás à espera. É sempre um pouco complicado de gerir. Depois do atleta experimentar em treino, pá, se não se sentir bem, a gente reduz a quantidade, eles experimentam outro tipo de café, e quem diz café, outras substâncias. Sim, sim, Mas não se compromete, porque afinal de contas, no desporto o que conta são os resultados, por mais que se claro. tente mudar o assunto, toda a gente quer ganhar. Sim. Olha, e agora, antes de passarmos aqui para os suplementos, apesar de já teres falado aí Sim, de vários, sim, já acabaste por mencionar vários suplementos, mas queria fazer esta questão, que é, um nutricionista, achas que funciona bem se cada atleta procurar ter o seu nutricionista, se é uma coisa que cada clube deveria ter um nutricionista residente, como é que tu achas que isso funciona melhor a nível do desporto? o ideal, isso depende muito do clube. Imaginemos, se for um clube que nas suas fileiras tenha, por exemplo, várias modalidades, tenha uma carrada de atletas, eu acho que aí faz todo o sentido ter sempre um nutricionista lá. Acho que aí passa muito, e acho que isto aqui passava muito por uma intervenção muito local. Que o nutricionista tivesse associado ao clube, tivesse associado às escolas, porque isto muitas vezes, e quando falamos da parte do desporto, estamos a falar também da condição física das pessoas, do estado de saúde, e hoje em dia temos uma população jovem que cada vez olha para o seu corpo e gosta menos. Isso são estudos que foram publicados há pouco tempo aqui de uma avaliação que foi feita em Portugal continental, que sente que está mais gorda, que não corresponde aos ideais da sociedade, e que realmente tem um pouco mais de excesso de peso do que o que seria ideal, e aí o nutricionista vai intervir também para tentar moldar as ideias erradas que as pessoas muitas vezes também têm associadas ao estigma do peso e do corpo e que é necessário fazer uma dieta muito restritiva.
Ou seja, resumindo, acho que o nutricionista devia estar mais ligado às instituições públicas, de forma a conseguir intervir também no ensino. Ou seja, não de forma direta também só como consultas no clube, mas na forma como palestras, estar lá os atletas reconhecerem o nutricionista como alguém que, como um treinador que, afinal de contas, está ali para treinar aspectos da vida dele que são diários e são recorrentes. Um bom nutricionista nunca se pode restringir com eu fiz um bom plano, se ele quer seguir, segue, se ele não seguir não vai ter sucesso, problema dele. Um bom nutricionista tem que Claro. criar ferramentas para que o atleta, e neste caso estamos a falar de atletas, consiga fazer a sua escolha. Ou seja, eu chegar ao supermercado e conseguir ler um rótulo, conseguir de forma quase instantânea identificar, ok, ele recomendou-me queijo. Que tipo de queijo é que eu prefiro? Pronto, eu se calhar sei que aquele não é tão bom, mas eu vou levar uma quantidade menor, porque eu sei que o outro é melhor para mim, ou se calhar vou optar por um fiambre de aves porque ele até disse que era mais correto. E aí também acaba por ser este trabalho que a gente pretende fazer e que ele consiga não fazer a mesma coisa todos os dias, mas que ele consiga escolher por ele mesmo as opções mais corretas, porque ainda há muitas pessoas a fazer opções muito erradas que pensam que estão corretas, desde Sim. Nestuns a Cerelacs com etc. e granolas cheias de açúcar e coisas do gênero. Toda a gente pensa que é saudável e depois, quando vamos ver, até tem algumas delas, e eu tive aqui a ver umas no mercado que até têm mais açúcar do que os Choca-Pics Uau. e algumas delas até têm frutose, uma E não, carrada de açúcares. mas não vêm vendidas dessa forma, não é? Não, muitas vezes vem com adição de maltodextrina, açúcar de cana, açúcar integral, frutose. Pois. É a questão de tu tentares que a pessoa consiga ler o rótulo de forma correta e que seja crítico. Muitas vezes passa por fomentar a Sim. curiosidade. E Olha, então em atletas jovens, sim. Olha que por acaso fiz um trabalho numa disciplina que tínhamos na licenciatura, que era Nutrição e Atividade Física. Fiz um trabalho sobre nuggets e tivemos que olhar para o rótulo e tudo mais. Desde então, eu sempre que como nuggets estou a censurar-me. Porque lá aquilo dizia que 5 nuggets era. Nós acabávamos por estar a consumir a quantidade diária de açúcar e eu como pai 7. eh, há E é uma. muita coisa escondida completamente. Por exemplo, há tanta dentro da mesma gama, nós temos opções que vão desde o bom ao mau, ou muito mau. Por exemplo, manteigas de amendoins, tens aquelas que não têm qualquer tipo de adição. Depois temos algumas com óleo de palma, temos algumas com maltodextrina, outras com gordura hidrogenada, e é tudo dentro da mesma gama de preços, dentro do mesmo formato, e é difícil, isso eu acredito, isso torna-se muito difícil. Até eu às vezes tenho alguma dificuldade com a tamanha oferta, fazer as opções mais corretas. No caso do atleta, nós sabemos que isso nem sempre vai acontecer, o tomar a decisão mais correta. Mas se em 10 decisões que ele tiver que tomar, 5 forem já corretas, e daqui a um mês, quando ele voltar à consulta, a gente alerta para uma sexta e ele assim vai melhorando aos poucos e vai tomando as decisões mais corretas, é uma vantagem e é algo que ele leva para a vida. E isso acontece, basta não é preciso grandes estudos, basta a gente ligar a televisão e ver a maioria dos ex-atletas, depois de acabarem a carreira, lutam para manterem o peso e têm muitas dificuldades e há um aumento do peso. Isso muitas vezes acaba por ser porque
havia um gasto energético tão grande e de repente mudou-se de forma tão drástica a sua vida e eles acabam por continuar a fazer as escolhas erradas que eram equilibradas com o desporto, porque ninguém lhes deu as escolhas corretas e aí acaba por haver esse desfazamento tão grande. Por isso, Sim, acho que um atleta deve sempre, ou um nutricionista deve passar ao atleta a capacidade para ele fazer escolhas corretas. sim, Mais importante do que dar um plano ou do que qualquer outra ferramenta, eu acho que é o ensino. Porque tu não estás, é impossível tu controlares. Por exemplo, tu controlas um atleta no treino. E isso aí tu, enquanto treinador, não é assim tão difícil, mas tu sabes o que é que ele está a fazer, sabes o que é que tu queres que ele faça e tu começas e acabas o treino. Depois começa uma fase de recuperação, etc, etc. Agora, a parte da nutrição está tão implícito no hábito social ou no dia a dia do atleta que é quase impossível, se ele não tomar as decisões corretas, que tu venhas a ter sucesso. Muito impossível. claro, claro. E Olha, diz. pronto, é muita dessas coisas. E agora também com o tempo de quarentena e a oferta que muitas vezes temos não é a mais correta. Isso temos visto muito que tem limitado muitas opções, não só dos atletas, mas das pessoas em geral. Pois, E acho que aí passava muito. Vamos acabar por não ter. Como é que eu vou explicar isto? Vamos acabar por estar a pagar isto, se calhar no futuro, com os atletas que estão parados. sim, É que não evoluíram nem na parte desportiva, como também na parte do conhecimento inerente à competição e que leva ao sucesso em claro, idades mais avançadas. sim. Olha, diz-me lá uma coisa então, agora em relação aos suplementos, como já falámos de pré-treinos, intratreinos e pós-treinos, o que é que tu aconselhas para esses três? Por exemplo, pré-treinos. Temos café, né? Tradicional. Podemos ter Cafeína, também sim. aqueles suplementos com o óxido nítrico que também normalmente também levam alguma base de cafeína. O que é que tu aconselhas nessa vertente dos pré-treinos? Mas antes disso, é tentar termos a noção que o mercado de suplementos é tão grande e termos a noção que se calhar 90% do que existe no mercado é a banha da cobra. Pois. E seja como for, e outro aspecto muito importante, acho que em atletas com uma idade inferior a 16 anos, acho que deve ser completamente excluído. Ok. Entre os 16 e os 18, por exemplo, se estivermos a falar de algum complemento alimentar, por exemplo, ou atletas que não comam muitos legumes, muita fruta, suplementarem alguma vitamina, por exemplo, algum complexo da vitamina B, pode-me parecer vantajoso, até porque há atletas com essas idades que já têm um volume de treino enorme. Eu estou-me a lembrar de repente da natação. Sim. Uh, Tirando isto, por exemplo, um aporte proteico, porque há atletas que têm uma maior dificuldade em ingerir proteína na escola. A partir dos 18 anos, aí já podemos procurar um pouco mais aqueles ligados à performance. E aí entra a cafeína, pode entrar até a creatina. Sim. Tem outros, dentro da cafeína, há outros tipos de estimulantes que também estão disponíveis no mercado e todos eles passam por ser também vantajosos Sim. quando são tomados das forma correta. Agora, por exemplo, também temos aquele que tu falaste do óxido nítrico, que está ligado aos nitratos.
tem sido muito utilizado agora também no futebol, está associado à beterraba, parece ter muita vantagem. Alguns deles, por exemplo, o da beterraba, está muito associado ao futebol, porque há alguns estudos que demonstram que há mesmo uma melhoria que é até bastante substancial. Desvantagem desses produtos são caros e muitas vezes têm um sabor desagradável. Aquele Uhum. que eu conheço aqui no beterraba e que online até se encontra bem, mas de forma local é um pouco difícil de encontrar, é o Beat It, que é Uhum. um concentrado de beterraba, mas tem um sabor um pouco desagradável e não são todos os atletas que estão Consigo. disponíveis a fazer. Alternativas: adicionar beterraba ao longo do dia, nas refeições principais, fazer umas saladas, eh, por exemplo, mais variadas possíveis. O agrião, a rúcula são também alimentos bastante ricos em óxido nítrico e que também vão trazer vantagem. Por Sim. exemplo, dentro do pré-treino podemos estar muito a falar aí. Durante o treino, aí já passa muito, se calhar, optar por uma água com um pH superior, pode ser uma boa forma de repor os eletrólitos perdidos. Outras substâncias, por exemplo, reforçar a água com os eletrólitos, pode ser muito vantajoso em caso de fadiga, em caso de um treino superior, eu diria à volta de uma hora e meia, já podemos estar a pensar em adicionar também uma fonte de hidratos. Sim. Eh, Ok. Será aqueles que facilmente agora se encontram E, aquelas por bebidas. exemplo, também há algumas pessoas, eu por acaso não tomo e não tenho grandes conhecimentos, por isso não sei precisar a razão, mas sei que muitas pessoas costumam tomar intratreino os BCAAs também, ou outros aminoácidos, mas normalmente os BCAAs que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, são mais um pós-treino que o intratreino, mas sei que há muita gente que toma, o que é que Não, existe também sobre isso? supostamente há alguns estudos que apontam para uma mais rápida construção muscular ou recuperação muscular, se for tomado durante os treinos. Alguns estudos parecem apontar para que os BCAAs sejam utilizados como substrato energético. Eu pessoalmente não me vejo como uma necessidade imperial que eles sejam feitos eh, durante o treino. Não me parece que seja aí o foco. E a maioria dos estudos parecem apontar, e muitos deles são ligados ao ciclismo, e parecem ter vantagens quando há treinos que são superiores a 4 horas, salvo erro. O último que eu tinha visto tinha tido sucesso, ou que apresentava a toma dos BCAAs durante o treino como sendo vantajoso, era um treino de 4 horas. Depois, Isso na maioria. sabes, uma coisa que eu costumo às vezes dizer às pessoas que tomam BCAAs, são da população normal, é, para mim, pelo menos os BCAAs e dos estudos que eu também já li, mas também já foi há algum tempo, é que me parecia que era aquele tipo de suplemento que é muito bom para um atleta de alto rendimento e que muitas vezes essas pessoas, principalmente nas modalidades individuais, vão às 4, 6 horas de treino do que a uma pessoa que faça um treino uma hora e meia, não tira grandes benefícios dos BCAAs. Eu acho que se a pessoa tiver isto, só optar, falando agora mais dos BCAAs ligado ao pós-treino, se a pessoa já por si ter como é que eu vou dizer, uma boa proteína, que já tem um bom rácio de aminoácidos, em princípio, com uma toma, já não vai necessitar dos BCAAs. É isso. Agora, é difícil encontrar. Os BCAAs são constituídos pela leucina, isoleucina e valina. É difícil encontrar eles em separados. Uma proteína não seja tão boa pode ter um déficit menor do que aquele que é essencial de leucina, que é aquele que parece existir maior evidência científica e tem bastante evidência científica
que vai ajudar na construção muscular, ou seja, normalmente a construção muscular funciona como gatilho assim que entra em circulação 3 gramas de leucina. Pelo que eu apontava para que uma toma depois do treino tivesse umas 5 gramas de leucina. Sim. Mais quantidade acima dos 3 gramas em circulação não parece que vá Sim. eh, Mas, por exemplo, ser assim tão os todos vantajoso. falam sobre a glutamina. Porque a glutamina é Eh, um caso diferente, vem em abundância nos suplementos de proteína e é uma coisa que também temos normalmente em abundância no corpo, né? E acho que assim funciona. Acho que eu não em, em alto rendimento não sei se, se a glutamina está a ser assim tão utilizada. Parece-me existir ainda muito pouca evidência para que seja um suplemento essencial. Pois, Eh, e está a ser agora também muito estudada para a questão do intestino, regulação do intestino, mas no desporto não me parece que seja um suplemento assim tão essencial, até porque para o valor de mercado sim, existem outras coisas essenciais, por exemplo, essa mesma se a toma da proteína não corresponder aos valores de leucina, isso aí eu assim, acho que deve ser suplementado de forma a que se consiga ingerir umas 5 gramas, porque isso aí vai ter mesmo evidência. Também muito mais do que isso, não. Eu estava a dizer, aí em relação ao pós-treino, passa muito também por ter uma boa proteína, depois também pode fazer sentido ter uma ingestão de um aporte de hidratos também, em função também do tipo de treino ou do descanso que vamos ter. Por exemplo, se estivermos a falar de um treino eh, que vai pressupor um descanso superior a 24 horas, eu não tomava aí o aporte de hidratos como algo essencial. Agora, se estivermos a falar de um treino, de um segundo treino que vai ocorrer num tempo inferior a 24 horas, terá que haver sempre um aporte também de hidratos para que o atleta consiga recuperar. Por exemplo, em uhum, casos de bidiários, é essencial que assim que o primeiro treino acabe, que o atleta procure aí repor ao máximo as suas reservas de glicogênio. E isso aí sim, vai passar muito por valores de 1 grama, 0,8 gramas de hidratos por cada quilograma de peso. sim, 0,6, dependendo também, isso aí também poderá ser muito ajustável ao tipo de treino e à fadiga que o atleta apresenta, mas em princípio, se o treino for com um período inferior a 8 horas entre si, aí sim tem que haver então sim, um cuidado ainda muito mais acrescido. sim. E diz-me uma coisa, então em relação a vitaminas, que vitaminas é que tu consideras que pode ser necessário suplementar? Eu tinha colocado aqui, por exemplo, a B6, B12, a É, vitamina D, o vitamina C, complexo, vitamina E, como é que é? o complexo B, em princípio, em atletas com um grande volume de treino, poderão estar em carência. Eh, aí o complexo de vitaminas B já acho que acaba por ser essencial. O problema do que está disposto no mercado e as coisas têm que ser ditas, se calhar da forma mais correta, é que o multivitamínico muitas vezes não é bem absorvível, muitas vezes tem substâncias entre si que competem na absorção. Eh, o objetivo passa sempre para o atleta ter um consumo de frutas e de legumes, salada, que seja equilibrado, variado. Regra essencial, uma salada tem que ter pelo menos 4 cores, pelo menos 4 cores. Acho que isso aí é essencial. Depois, imagina, se o atleta fizer análises, e aparece pessoas que fazem análises,
a vitamina B9 está com algum déficit, então aí sim fazer uma suplementação específica. Caso contrário, há outras opções que estão disponíveis, por exemplo, que não têm uma quantidade tão grande de vitaminas, mas que acaba por ser melhor absorvidas. Por exemplo, temos a levedura de cerveja, Sim, não precisa ser em cápsula, mas pode ser o pó, pode ser adicionado numas panquecas, pode ser adicionado numas papas de aveia, e que a absorção vai ser muito superior e até vai trazer outras vantagens, já que ela também ajuda no aporte proteico. sim, Eh, Temos também outras substâncias, o pólen da abelha, também não é assim tão comum de ser utilizado, mas também é muito rico em vitaminas e minerais. Existem alguns alimentos que podem ser introduzidos e que vão colmatar esses déficits, do que propriamente estar a dar uma substância específica e muitas vezes, eh, pela coloração da urina, o atleta consegue, não é sempre, mas às vezes consegue percepcionar se aquilo que está a ingerir está a ser bem absorvido ou não. sim, Existem alguns suplementos que até depois mudavam a coloração da urina até para verde, porque acabava por ser em excesso. As vitaminas as vitaminas hidrossolúveis, elas não são. Eu agora posso estar enganado, mas a vitamina A, é, não, a vitamina B, o complexo B, as vitaminas C, a vitamina C, a D, não. Espera que eu agora também estou um pouco confuso, mas a vitamina B, do complexo B e a vitamina C não são acumuláveis no organismo, ou seja, quando estão em excesso, pois, são expelidas pela urina. sim, 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 estou. Uh, o que é uma vantagem, isso aí, quando está em excesso, consegue-se observar na urina, Sim, mas não acrescenta nada e o atleta muitas vezes está a fazer um sacrifício de uma coisa que nem sequer gosta de realizar e está a gastar dinheiro e está-se a perder tudo. sim. Acho que Relati- aí na parte das Relativamente ao, vitaminas, sim, diz. relativamente aos minerais, zinco e magnésio, principalmente. Suplementar, não suplementar. Parece existir, e aquele complexo, os IMA, Sim, parece existir uma ajuda na produção da hormona de crescimento, também associada muito à melhoria da qualidade do sono. Isso aí pode ter muita vantagem e acho que aí está muito ligado também à idade do atleta. Parece que atletas, por exemplo, já numa idade mais avançada, e hoje em dia já temos um prolongar da carreira do atleta. Não tínhamos há uns anos atrás, temos atletas que chegam a competir com 40 e poucos. E que aí já não é assim tão observável no desporto, mas na população em geral mais, pode haver uma diminuição dos níveis de testosterona e que aí parece-me ser quando esses suplementos têm um pouco mais de eficácia. sim. Agora, Sim, mas, por exemplo, eu acho já te contei isto uma vez, já há uns anos atrás, que eu tinha fiz durante vários meses a toma de vários suplementos e aquilo era feito de uma maneira, eu estava a estudar o meu corpo a reagir a cada um dos suplementos e fazia durante um mês, parava de tomar durante o mês e ia registando os sintomas que eu sentia no meu corpo. E disso houve 4 suplementos que se destacaram, que foi a proteína, a creatina, os pré-treinos e foi o ZMA, porque eu senti, e eu na altura estava a tomá-lo sem credibilidade nenhuma que ia resultar, porque já tinha tomado tantos outros e nenhum deles estava a demonstrar grandes resultados, como alguém que só treina no ginásio, faça um treino de 1 hora e meia, hipertrofia,
ah, e eu, quando parei de tomar, senti a reversão, mas passado para aí uns 2, 3 semanas, comecei a ver uma reversão e eu pensei, ok, nesta em particular, porque eu não acreditei nos resultados, porque era como estavas a dizer, nível de sono, estava a dormir bem melhor, sentia-me com muito mais energia durante o dia. E eu então, para os EMA em específico, deixei passar, penso que foi ou 3 meses ou 6 meses, já não me lembro bem. Sei que foi mesmo bastante tempo, ver como é que eu continuava, ver se não era uma flutuação qualquer e por acaso calhou a estar-me a sentir melhor durante aquele período e estava a tomar o suplemento. Depois de confirmar que não era nenhuma flutuação, voltei a tomar os EMA e voltei a sentir-me muito bem. Por Isso, acaso, isso é uma daquelas coisas que a gente também consegue aconselhar quando tu tentas avaliar aí a qualidade do sono que o atleta te diz. Mas tem que ser tudo muito, muito personalizado. Há atletas que se vão dar. Por exemplo, o mais fácil disto tudo é toda a gente conhece a valeriana, que é uma planta um pouco calmante, e em algumas pessoas tem um efeito totalmente ao contrário. Chega a ser até estimulante. uhum. Passa muito por tu tentares descobrir o que é que aquele atleta precisa em específico. Vai haver atletas que vão necessitar de um maior aporte. Por exemplo, eh, o tríbulos, que é uma coisa Olha, ia que perguntar agora assim sobre que encontra-se imenso no mercado, que se calhar num atleta de alto rendimento a credibilidade aquilo é zero. Se calhar imagina num atleta que te chega com 60 anos, eu acredito muito bem que aquilo até possa surtir algum efeito, porque já há uma carência muito acentuada, ou mais acentuada, dos níveis de testosterona. sim. Agora, A evolução por exemplo, passou num no meu atleta, tem várias vezes também. Mas agora, nada, num não. atleta Sim, como sim, se sim. vê, como chegam em muitos ginásios com 20 anos a fazer suplementação em tribos ou coisas do género, isso não tem evidência nenhuma. E no treino de alto rendimento, depois temos a condicionante de apenas usar produtos que sejam devidamente certificados e testados e que não apresentem, que nos deem uma garantia sobre o controle antidoping. Sim, E acho estou a que isso perceber. aí acaba por passar, por ser também uma daquelas mensagens que as pessoas podem levar hoje, é tentar optar por marcas ou por produtos que nos deem algum nível de certificado do que apenas comprar sem sabermos bem o que está lá, porque a maioria não, os suplementos nem são controlados pelo Infarmed, é apenas pela DECO, e por mais que a DECO se esforce em controlar os suplementos, a verdade é que eles não há uma capacidade que permita avaliar Pois, todos os suplementos no mercado e muitas vezes, e aqui na Europa há muitos suplementos que até são retirados ou que são empresas que são multadas porque o suplemento em si não corresponde ao que está no. mas o controle ainda acaba por ser um bocadinho melhor do que, por exemplo, é nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos há situações gravíssimas que chegam a acontecer. Eu não digo que aqui, não sei. Às vezes é uma questão de divulgação de dados. Eu não sei até que ponto é que aqui também Pois. não ocorra. É sempre uma questão de quando temos uma garantia, tem um laboratório por trás que valida, eh, há um lote que está claramente testado. Agora, claramente vamos pagar muito mais. Então, convém fazer as escolhas certas Sim, e fazer, se calhar, acaba por uma pessoa, se calhar, se tiver que investir, invista numa proteína, ou num mass gainer, ou num pré-treino que seja de alta qualidade, do que estar a comprar meia dúzia de suplementos que
é meia dúzia de nada. Sim, 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 sim. E em relação a ômega 3 principalmente, mas já começa a haver vários suplementos com ômega 3 6 e 9. Vais ter que me explicar um bocadinho sobre isso que eu. Normalmente o ômega 3, 6 e 9 acaba por ser. O ômega 3 acaba por ter uma ação um pouco mais anti-inflamatória. E isso é vantajoso no. Isso é vantajoso nos atletas porque ajuda na recuperação ao treino. Sim, Agora, o 3-6-9 acaba por ser mais complementar à alimentação. Atletas que tenham uma alimentação um pouco mais pobre, mas até os ômegas 3 consegue-se muito bem na alimentação. É uma sim, questão do atleta optar por peixes mais gordos, por exemplo, o óleo de linhaça também ultimamente já começou a ser utilizado como uma fonte vegetal de ômega 3, também pode ser uma vantagem. E aí também as pessoas optarem, o 6 e o 9 optarem por os frutos oleaginosos, que são os conhecidos frutos secos, com exceção da castanha, que cá em Portugal é muito consumida, que acaba por ser também uma vantagem. E que não passa assim tanto por uma suplementação, mas que pode ser utilizada. Por exemplo, parece-me ser vantajoso, claramente, a suplementação de ômega 3 em alturas da época em que há treinos bidiários, em que há treinos que conciliam o treino de ginásio com o treino de campo. sim. Isso aí parece-me ser claramente vantajoso. Então me diz-me uma coisa. E em relação a colagênio, por causa das articulações e assim. Também Já tem- parece. Eu não estou muito dentro da parte do colagênio, mas também parece haver, esse aí parece haver indicações que possa ser vantajoso. Ainda não está muito associado. Uma preocupação que é preciso ter com o colagênio é que ele tem que ser hidrolisado, Sim, porque a molécula de colagênio é muito, muito grande e não consegue ser absorvida. Eu aí acrescentaria sempre que o colagênio deveria sempre ser acompanhado de ácido hialurónico, ok. porque parece haver uma maior retenção de água para os locais que o colagênio vai, eh, vai atuar, nomeadamente nas articulações. E isso aí parece-me existir uma crescente vertente que vai associada a isso. Também é uma coisa que já se vê muito nos produtos de beleza para a pele, que é o colagênio, Sim, associado ao ácido hialurónico. sim, 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 pois é verdade. Então me diz-me uma coisa, assim por finalizar aqui esta parte, o que é que seria para ti, imagina, se tivesses a recomendar um conjunto de suplementos que alguém pudesse comprar, quais é que eram os principais que recomendarias? Eu acho que, falando assim, acho que começavam por ser aqueles que depende muito do atleta. Se o atleta tiver uma carência alimentar, por aqueles que vão complementar a alimentação primeiro. Ou Ok. seja, poderia ser uma proteína, poderiam ser alguns géis, poderiam ser. Eram. Está Tens quase de na hora de companhia. ver. PMI. Imagina, aqueles que complementam a alimentação. Bem, acho que Já, alguém está chateado. não, ele já está na caminha, Sim, já, sim, sim. já está pronto para dormir. Não, mas para aqueles começar por aqueles que vão auxiliar a alimentação. Depois da Sim, alimentação estar bem sedimentada, imaginemos um atleta que tem um aporte de hidratos, de proteína,
de lípidos, está tudo correto, consegue controlar o pré, o pós-treino. Isso aí eu já vou procurar introduzir aqueles suplementos que vão eh, aumentar a performance. E aí já passa por ser, imagina, uma creatina, se calhar ter um pouco mais de foco na creatina, eh, algum pré-treino que venha ali acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, se calhar assim de repente, se calhar ter algum cuidado, por exemplo, em suplementar com alguma vitamina que esteja em carência, por exemplo, acontece muito a vitamina D, Uhum. Pois, também e está agora muito. neste período é ainda mais importante o consumo da vitamina D, já agora assim, é um bocadinho fora do tema, mas se calhar dentro do tema, porque A vitamina D alimentar não parece ter assim. As doses têm que ser muito elevadas também para haver uma boa absorção. uhum. E pelo que eu tinha lido, eu sei que agora também está a sair muita coisa sobre a vitamina D, ainda não tive tempo de acompanhar tudo. Se não houver uma exposição solar, também parece que aquela vitamina depois não passa ao composto ativo. Uhum. Eu não sei se isto realmente acontece. Eu sei que a vitamina D que está no mercado e que é consumida é a vitamina D3, que é uma das fórmulas, uma das formas de vitamina D. Não sei. Há quem esteja associado até ao caso do Covid. Não sei se será algo de apenas do mercado tentar dar Sim. uma solução ou não, mas em atletas, eu acho que seria essencial primeiro que o atleta fizesse umas análises sobre os seus valores de vitamina D e Uhum. só depois aí suplementar. Ok, sim, estou a perceber. Mas agora que falas dessa suplementação, eu sei que, e é uma coisa que eu sei que se faz no atletismo, com a vitamina B12. Costuma, costuma haver muito a injeção da vitamina B12 quando o atleta está em recuperação. Há alguma lesão, alguma coisa assim. O que é que fazes, na verdade, a vitamina B12 para utilizarem isto ainda por cima com a injeção? Tens a A ideia do que é que fazes? injeção é por causa da absorção ser muito melhor. As fórmulas que têm no mercado daquelas que eu tenho conhecimento é a cobalamida, que é a vitamina B12 mais conhecida e que é extremamente barata no mercado. E depois já há uma que é um pouco melhor e que também, para uma pessoa normal, para um atleta em geral, não será Sim. necessário eh, inje- a injeção direta, que é a metilcobalamida, que acaba por ter também uma absorção muito boa. Eh, e acho que aqui passa também por muitas vezes haver algum déficit na alimentação e ele Uhum. também está associado muito às reservas no corpo, por isso normalmente as pessoas até têm uma reserva muito acrescida. Agora, se é usada, por exemplo, em específico para alguma recuperação, não te sei dizer. Uhum. Agora aí passa muito para se existir alguma carência na alimentação em atletas, por exemplo, que sejam vegetarianos ou veganos, pode aí Ok. claramente fazer sentido suplementar. Pois, estou a perceber. E as vitaminas do complexo B normalmente podem sofrer um pouco maior de carência porque são oxidadas muitas vezes com atividade física em excesso. Pois, estou a ver. Olha, Suplementar, podes deixar aí umas palavrinhas finais para fecharmos agora aqui? sim, acho que, olha, agradecer-te o convite e acho que estas iniciativas são importantes tanto para a gente trocar ideias e tentarmos levar, seja o desporto como a parte da nutrição a um maior número de pessoas. Sim. Eh, porque é essencial que a gente também não deixe morrer estas duas áreas que acabam por estar um pouco também afetadas Uhum. agora e É pronto, verdade. essencialmente a parte do desporto, nós aqui Sim. ainda temos
alguma coisa a funcionar, mas aí está completamente parado, certo? Pois, está Porque, basicamente, a não ser a nível do desporto profissional, alto rendimento, sim, de que resto está um bocado parado. é uma minoria do que Pois, realmente o universo do desporto representa. exatamente, uma minoria mesmo reduzida, muito reduzida. Acho que as pessoas agora deviam aproveitar também neste período para tentarem descobrir aquilo que realmente pretendem tirar do seu dia a dia. Tentar descobrir outras formas de praticar desporto, seja em casa, e depois, eventualmente, quando houver oportunidade, isso aí eu aconselhava, se calhar, de um ponto de vista, não do que nós estivemos a falar aqui, mas tentar variar a sua atividade física, procurar outras atividades que se calhar nunca tenha feito. E em relação à parte da nutrição, que tente recorrer às pessoas que têm conhecimento para lhes poder ajudar e que sejam também muito críticas com aquelas pessoas que também procuram eh, para ajudar. Por exemplo, um nutricionista também, há- da mesma forma como existem profissionais de desporto bons, também haverá nutricionistas que são melhores do que outros. Procurem aqueles que vos dão não só um plano, mas também que vos ensine a tomar decisões corretas, porque também ninguém vai a um médico todos os meses, mas Sim, toda a gente sabe que quando necessita de recorrer a ele vai obter ou deve obter um bom serviço, e um serviço que lhes vai ajudar, e aí passa muito claro, pelo nutricionista. claro, Leiam um claro. pouco, leiam um pouco mais sobre nutrição, que isso também é muito útil. Aprender a ler um rótulo, Sim.